Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O que você faz quando está exausto, mas não pode parar de jeito nenhum? Agora, não estou falando de exaustão física, ficamos muito cansados fisicamente e não podemos parar, mesmo que tenhamos que tomar algo que contenha um pouco de cafeína. Não, eu estou falando da exaustão mental e emocional, ou até mesmo da exaustão espiritual. O que você faz? Como você faz para não perder o pique? Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. E o programa de hoje, potencializando sua energia espiritual. E todos nós gostamos de saber o que o futuro nos reserva e de como tudo será. Mas Yahushua disse que seu retorno seria tão repentino e intempestivo que até mesmo os crentes seriam pegos de surpresa. E é por isso que é importante aprender a viver em um estado de alerta constante. Mais tarde, a Laura Lee vai compartilhar conosco uma promessa para algumas situações em que não nos encontramos com nossa capacidade plena para lidar com alguns desafios. Acho que todos nós já nos encontramos em situações como essa, creio que uma dezena de vezes. Devo confessar que eu estou bastante ansioso por ouvir qual promessa ela preparou para nós hoje. Mas primeiro, vamos mergulhar de cabeça no programa de hoje. Will, você está intitulando o programa de hoje Potencializando Sua Energia Espiritual. E eu gostei desse título. E como fazemos isso? Como você tem forças para prosseguir quando você está espiritualmente, mentalmente e emocionalmente exausto? O tempo é todo seu. Obrigado, Chris. Eu gosto do uso que você faz da palavra exausto, mas há uma diferença entre cansado e exausto. Você pode mudar sua condição de cansaço quando você tira um cochilo, ou mesmo tirando um tempo para cuidar de si próprio ou o que for. Mas a exaustão te leva a um estado que você nunca havia experimentado antes. Agora, uma das coisas que contribui muito para que você se sinta cansado é o estresse. E sejamos realistas, o mundo moderno está repleto de coisas que nos estressam. E o que dizem é que o estresse é capaz de destruir uma pessoa. Sem dúvidas. O estresse tem a capacidade de aumentar a cada dia e um nível elevado de estresse pode nos levar a uma sensação de esgotamento total. Chris, você já passou por isso? Você já se viu em uma situação tremendamente exaustiva, que tempos depois, ao olhar para trás, você se perguntou como conseguiu passar por aquela tempestade? Você já esteve em uma situação tão estressante que, de uma forma muito real, ela literalmente roubou um pouco da sua força vital, de tão estressante que foi? Bem, da forma que você está descrevendo, não. Sei lá. Talvez? Acho que não. Não desse jeito. Creio que todos nós temos momentos de estresse extremo e, felizmente, para a maioria de nós, são coisas que aparecem em nossas vidas muito que rapidamente. Mas não posso dizer que já passei por algo tão estressante que, mais tarde, me perguntei como realmente sobreviver. Bem, deixe-me te contar uma história. Ela é real. E é sobre uma mulher chamada Ada. Ela tinha apenas 8 anos quando seu pai morreu de intoxicação alimentar.
Sua mãe, incapaz de ganhar a vida e ainda cuidar de 2 crianças pequenas, mandou Ada e sua irmã para viver em uma escola missionária. E quando isso aconteceu e onde? Foi lá no início dos anos 1900, no Alasca. As escolas missionárias na América do Norte têm uma péssima reputação por abusos cometidos. E ela era por acaso indígena? Sim, era. Agora não sabemos se ela foi abusada lá naquela escola, mas você está certo. As escolas missionárias da América do Norte eram famosas por abusar das crianças que frequentavam suas dependências. Quando Ada tinha apenas 16 anos, ela se casou com um homem chamado Jack Blackjack. Sério? E o que ele fazia? Era um jogador de cartas profissional ou algo do tipo? Não, na verdade ele era um caçador e condutor de trenós puxados por cães. Ada deu à luz a 3 filhos, mas apenas um, seu filho Bennett, sobreviveu. Só que ele ficou doente, mais precisamente ele pegou tuberculose. Essa história só está piorando cada vez mais, não está? Calma, que ainda tem mais. Jack era um pai violento que abandonou Ada e Bennett. Ela se divorciou dele antes que ele pudesse retornar, o que foi bastante chocante para a década de 1920. Ela pegou seu filho e andou uns 60 quilômetros até a cidade de Nome, no Alasca, onde sua mãe morava. Ao residir lá, ela tentou sustentar seu filho, mas não conseguia cuidar de uma criança doente e ainda assim ganhar a vida, e foi forçada a colocá-lo em um lar para crianças. Ela prometeu para si mesma que tentaria ganhar um bom dinheiro para poder trazer seu filho para casa novamente. É provavelmente por essa razão que ela decidiu participar de uma expedição ártica através do mar de Chukchi até a ilha Wrangell. Ela foi levada a acreditar que haveria um bom número de indígenas do Alasca que estariam aderindo àquela expedição, mas ela estava errada, pois ela descobriu que ela era a única. Os outros da equipe eram um canadense e 3 americanos e todos homens brancos. Em 15 de setembro de 1921, Ada e os 5 homens foram deixados na ilha Wrangell. Era uma tentativa de reivindicar tal ilha para o Canadá. Agora, esse local era bem ao norte. E como foi a expedição? Bem, no começo foi tudo 1000 maravilhas, mas depois de 1 ano seus mantimentos chegaram ao fim. Não havia caça suficiente na ilha para abastecê-los de carne, e depois de mais de 1 ano e meio as coisas ficaram críticas. O canadense e os 2 americanos decidiram que iriam atravessar o mar congelado até a Sibéria, a fim de obter ajuda. A distância era de 90 milhas, ou 145 quilômetros, através do gelo na noite ártica. A data era janeiro de 1923. Eles deixaram para trás Ada e o 3º americano que estava doente. E nunca mais se ouviu falar deles. Depois que o americano morreu, Ada ficou só. Você consegue imaginar? A vida dela continuou indo de mal a pior sem dar nenhuma trégua. Mas, como pai, não consigo imaginar o que ela passou ao pensar constantemente em seu filho. Tenho certeza que ele estava em sua mente. Você pode acreditar. Em uma parte de seus registros em seu diário datado de 2 de abril de 1923, dizia em um inglês quebrado, abre aspas, se alguma coisa acontecer comigo e minha morte for noticiada, há uma fita preta que eu gostaria que fosse colocada na mochila que o Bennett, meu único filho, leva para a escola. Eu gostaria também que fosse dado a ele tudo o que é meu. Uau, isso é de partir o coração. Enfrentar a própria morte e ainda se preocupar com seu filho doente e sem saber o que seria dela? Tenho que dizer que nenhuma das coisas que me estressam na vida chega perto do que essa mulher passou. E o que aconteceu? No mês de agosto de 1923, ela foi finalmente resgatada. E Ada foi a única sobrevivente. Ela conseguiu reaver seu filho de volta e o levou para Seattle, Washington, para tratá-lo da tuberculose. Ela se casou novamente, teve outro filho e eventualmente retornou ao Ártico, onde viveu até sua morte em 1983, aos 85 anos. Que história incrível! Algumas experiências na vida são tão difíceis que deixam marcas em nós para sempre, não é verdade? Ah, com certeza. É por isso que a promessa em Apocalipse 21 de que Yahweh enxugará todas as lágrimas de nossos olhos é tão preciosa.
Agora eu sei que ultimamente você tem lidado com algumas coisas que te estressam em sua vida ultimamente. Todos nós queremos viver uma vida tranquila, não é mesmo? Mas raramente conseguimos. Então, depois de ouvir sobre o que aconteceu com Ada, como você se sente sobre o que você tem vivido? Eu não estou tentando minimizar o que você tem vivido de forma alguma. Eu sei que a luta de uma pessoa não invalida a de outra, mas como você se sente de uma forma geral? Honestamente, como se eu não estivesse tão mal assim. Não consigo imaginar passar pelo que ela passou. E isso meio que coloca as coisas para mim em uma perspectiva diferente. Ao pensar nas extremas dificuldades que uma outra pessoa vivenciou e mesmo assim conseguiu superar os desafios. E aqui está a resposta para a sua pergunta que você me fez agora há pouco, sobre o que fazemos quando estamos exaustos a ponto de ficarmos totalmente esgotados. Como recuperamos nossas forças e como potencializamos nossas energias. O autor do livro de Hebreus nos diz a resposta, que é consideração. Reflita no que os outros têm passado e pense no que eles têm suportado. Veja como Yahuwah os sustentou e saiba que o que ele fez pelos outros, ele fará por você também. Exatamente. Agora, o autor do livro de Hebreus quer inspirar seus leitores a perseverar por meio da fé, bem como fortalecê-los para enfrentar as provações que ele sabe que eles enfrentarão. Nós não sabemos ao certo quando este livro foi escrito ou para quem, mas se foi escrito para os crentes em Jerusalém, como muitos supõem, então o martírio de Estevão e Tiago, irmão de João, pode muito bem ter passado pela mente do autor deste livro. Sem mencionar os crentes que Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, foi responsável por aniquilá-los. Certo? Assim, ele quer animá-los a perseverar. Este é o ponto que ele está construindo no capítulo 12. Mas ele estabelece as bases para seu argumento no capítulo 11. E então vamos começar por aí. Você poderia, por favor, abrir em Hebreus 11 e começar a ler pelo versículo 1? Ah, sim. Esse é o capítulo dos heróis da fé. Fé é a certeza que temos de que o que Yahuwah diz é verdade, por causa de quem ele é. E é a base para a esperança e a força do cristão. Hebreus 11 começa com uma definição de fé. Leia para nós o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esta é uma definição de fé muito prática. Outra tradução diz: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Esta é uma declaração poderosa e está dizendo que se você tem fé, isso é em si uma evidência do cumprimento da promessa. Ele enfatiza a importância da fé no versículo seguinte. Leia, por favor, o versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E de lá ele nos leva de volta ao começo, a Abel, a Enoque e a Noé. E então ele expande para as experiências vividas por Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José. Ele menciona também Moisés e seus pais. Ele fala sobre as experiências dos filhos de Israel, a fé de Raabe e assim por diante. Leia para nós os versículos 32 a 38. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras.
necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Chamamos comumente o capítulo 11 de Hebreus Galeria dos Heróis da Fé. Mas você já se perguntou por quê? Qual é a única coisa que todos esses indivíduos tinham em comum? Eles venceram todas as adversidades e lutas? Com certeza. Abel inclusive deu sua vida, mas o assassinato cometido pelo seu irmão não acontece de um dia para o outro. Provavelmente houve muitos outros confrontos que levaram ao último, onde Caim o mata. Admiramos esses heróis da fé, mas pare por um momento e pense sobre suas realidades. Noé foi chamado para construir uma arca e pregar uma mensagem de um dilúvio vindouro. Ele usou todo o dinheiro herdado por sua família para construir a arca, e sua mensagem foi muito impopular. Ele se tornou motivo de chacota por toda a população daquela época, e foi uma missão muito difícil de ser cumprida. Nós não gostamos de ser ridicularizados ou caçoados. Isso é muito desagradável e até mesmo estressante. E ainda assim ele perseverou até o fim. Abraão foi chamado para deixar sua vida confortável e ir para um lugar que lhe seria mostrado. Ele nem mesmo sabia para onde estava indo quando começou sua jornada. Quantas décadas Sara desejou um bebê e viu suas esperanças frustradas mês após mês após mês. Isaac, Jacó, todos eles enfrentaram dificuldades. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Isso é uma traição em um nível que poucos de nós enfrentaremos. E ainda assim, pela fé, todos eles perseveraram e não desistiram. Eles superaram suas tribulações. Tudo isso é o pano de fundo para o capítulo 12 de Hebreus. Essa é a base sobre a qual o autor constrói seu raciocínio de como nós também podemos superar e firmar bases para atingir uma força espiritual consistente. Muito bom. Will, eu odeio interromper, mas precisamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos vamos aprofundar no capítulo 12 de Hebreus, porque, falando por mim, eu gostaria de ter uma força espiritual consolidada. Todos nós podemos e devemos. Voltamos já já! Fique ligado! Em Mateus 16, Yahushua admoestou seus discípulos: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Claramente, ele não estava dizendo para que eles não comprassem deles fermento ou algum outro agente de fermentação, pois o Salvador tinha algo muito mais profundo a ensinar-lhes. Nas Escrituras, fermento é um símbolo do pecado, e o que Yahushua estava na verdade alertando seus discípulos era para que eles fossem cautelosos quanto ao pecado dos fariseus e saduceus. Mas isso é algo que os crentes modernos precisam estar em constante alerta? Talvez essa advertência fosse destinada apenas aos crentes do primeiro século? A resposta pode surpreendê-lo, mas esta é uma advertência que é tão importante em nossos dias quanto quando Yahushua alertou seus discípulos pela primeira vez. Porque o fermento dos fariseus e saduceus ainda é uma realidade e bem presente entre os crentes. Ouçam o Chris e o Will ao eles explorarem o que é o fermento e como você pode se proteger contra ele. Ouça o programa 91 intitulado Cuidado com o Fermento Mortal. Novamente, é o programa de número 91 intitulado Cuidado com o Fermento Mortal. Você pode encontrá-lo no www.wordlastchance.com/português. Estamos de volta! Will, você disse que o capítulo dos Heróis da Fé, Hebreus 11, é o pano de fundo para o capítulo 12? Sim, esta é a base para o capítulo 12. É sobre isso que esse capítulo está construindo o seu argumento. E você pode ver isso no primeiro versículo do capítulo 12, que começa com a conjunção conclusiva portanto. Portanto, consequentemente, por esta razão. Ele está construindo aqui uma situação para o que ele quer que façamos, com o fim de potencializar nossa robustez espiritual. Mas vamos ler Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, Yahushua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Yahuwah. Agora, no capítulo 11, o autor nos disse do porquê cada uma das pessoas que ele listou deveria ser tida como exemplo. Aqui ele se refere ao próprio Cristo como o exemplo supremo, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. E o que diz o versículo 3? Considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Isso é uma ordem, pois considerar é um verbo de ação, e somos instruídos a considerar Cristo que suportou tamanha oposição. Devemos pensar em sua vida e refletir no que ele passou. Devemos contemplar o que ele fez e explorar suas experiências e incuti-las em nossa mente, meditando sobre elas. E o autor de Hebreus nos diz o porquê: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Bem, isso é verdade. Quando penso no que Cristo passou, as minhas lutas parecem que são insignificantes, e realmente são. Agora, isso não invalida sua dor ou suas lutas. Às vezes, ao considerar o que outra pessoa passou, podemos sentir quase como se não tivéssemos o direito de estar lutando, já que o que ela passou foi muito pior. A dor de uma pessoa não invalida a da outra. Vocês dois podem estar sofrendo e lutando, mas o ponto é buscar por inspiração ao ver o que os outros já passaram e como eles venceram por meio da fé, sabedores de que a solidez que Yahuwah concedeu a cada um deles para vencer está também à nossa disposição. E isso nos eleva e nos traz ânimo, como aquela história que você contou em nosso primeiro segmento, e meio que coloca minhas lutas em perspectiva. Realmente coloca, e é assim que o autor de Hebreus está tentando inspirar seus leitores a perseverar. O que o versículo 4 diz? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Este verso às vezes confunde algumas pessoas, pois quando estamos lutando para resistir à tentação e ao fascínio do pecado, nós não derramamos sangue. Mas isso não está falando simplesmente sobre resistir à tentação. No contexto, esse verso está falando em parte sobre todas as ações que o pecado e os pecadores cometem contra Yahuwah na pessoa de seus filhos. Agora, embora a maioria das pessoas nunca tenha vivido sob perseguição intensa, ela ainda existe em várias formas em algumas partes do mundo. Além disso, as histórias do que o povo de Yahuwah viveu em tempos passados estão bem preservadas. Ao dizer, ainda não tendes resistido até ao sangue, o autor de Hebreus está dizendo: olha, eu sei que você está lutando, mas lembre-se de que a graça de Yahuwah, seu poder, fez com que muitos outros superassem suas lutas. Você não está só, pois outros trilharam o mesmo caminho. E pela graça de Yahuwah, eles triunfaram, e você também pode. E o que ele fez pelos outros, ele fará por você também. Exatamente. É por isso que é tão importante, quando estamos passando por provações, prestar atenção ao que os outros já passaram. Isso não é negar ou invalidar o que estamos passando, porque eles passaram por algo muito pior. Não é isso. É para dizer que se a graça de Yahuwah foi bem presente nesses momentos de aflição, provações, ela também será bem presente em nossas vidas também. E podemos ver isso nos próximos versículos de Hebreus 12. Leia para nós. Bem, comece a ler pelo versículo 4 novamente e leia até o versículo 6. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem de Yahuwah, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque Yahuwah corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Agora, todos que já foram crianças, e isso inclui todos nós, não gostamos muito da palavra disciplina.
Ela nos faz lembrar de como nos corrigíamos quando éramos pequenos, e não era nada agradável. Para alguns, eles cruzaram a linha de uma correção que fosse razoável. Às vezes sim, mas isso não é disciplina no sentido da palavra, e sim punição. Punição e disciplina são duas coisas diferentes. Punição é uma penalidade por ter causado ou cometido uma ofensa. Por outro lado, a disciplina é a ação de instruir as pessoas para obedecer regras ou uma norma de comportamento, usando a punição para corrigir um certo desvio de conduta. Então, a punição é parte da disciplina. Pode ser, mas apenas como consequência de um comportamento indevido. Porém, no fundo, disciplina é a preparação para tornar uma pessoa capaz e estar disposta a obedecer ou alinhada a certo comportamento. A disciplina estabelece o autocontrole. É por isso que os atletas, os soldados, os músicos, os dançarinos e os artistas são submetidos a uma certa disciplina. E temos também os escritores. Sim, verdade. Qualquer um que alcança algum nível de maestria em qualquer coisa exerceu autodisciplina para chegar a esse ponto. Os pais, em seus esforços para criar seus filhos, para ser cidadãos efetivos na sociedade, disciplinam seus filhos. E, em última análise, Yahweh é nosso pai, e ele nos disciplina para nos preparar para viver em seu reino. Vamos continuar lendo, versículos 7 a 11. Ok. É para a disciplina que perseverais, e Yahweh vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Yahweh, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito do momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O autor de Hebreus era um pensador profundo e não quer que nos abatemos quando coisas trágicas acontecem. E dessa forma, ele está tentando nos fazer ver em alguma perspectiva diferente as provações que achamos tão difíceis. Ele está dizendo: pense nisso com uma disciplina de um atleta. É por isso que no versículo 1 ele se refere à vida cristã como uma corrida. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso disciplina para estar apto a participar de uma corrida. E para alcançar essa autodisciplina é importante tirá-la do campo da punição e ver a disciplina pelo que ela realmente é, ou seja, uma preparação. Ele usou o exemplo de um corredor, mas vamos considerar a vida de qualquer atleta. Não importa qual seja o esporte, ser um atleta requer horas e horas e horas de treino, bem como ter um estilo de vida de abstenção e uma dieta saudável. Requer-se abrir mão de sair para festejar com os amigos, para poder ir dormir mais cedo e ter energia para encarar os treinos do dia seguinte, para que a destreza seja lançar um dardo, fazer um mergulho perfeito, girar em uma pirueta perfeita e com equilíbrio na ponta do pé para que tudo seja canalizado para a execução de uma determinada prova, torne-se algo automático e dinâmico. E isso é autodisciplina. Esse é o ponto de vista ao qual devemos nos apegar quando encontramos dificuldades e até mesmo situações desafiadoras. Essa é a disciplina que os atletas têm que passar e que nos leva a aprender que podemos confiar em nosso Pai Celestial. Tem uma citação aqui que gostaria que você lesse, Chris. Certo, e de quem é? É de Alexander McLaren. Você já ouviu falar dele? Não, acho que não. Ele era da Escócia. Ele foi um ministro batista por quase 65 anos e faleceu em 1910. Um homem que era bastante comprometido com seu chamado como ministro. Em um artigo que ele escreveu sobre Hebreus 12, McLaren também abordou sobre a perspectiva de um atleta disciplinado. Leia para nós onde está marcado. Ok.
as imagens de todo o contexto são extraídas da arena. 1 ou 2 versos antes, o escritor falou sobre a corrida. Agora, ele muda um pouco seu ponto de vista e fala sobre a luta ou os conflitos pugilísticos que ocorreram lá. No entanto, seu ponto é que sempre em todos os lugares as formas podem variar nas quais o conflito ocorre e um elemento de esforço, resistência e antagonismo é inseparável da vida cristã. Vale a pena pensar nisso por um momento. É muito bom cantar sobre pastos verdejantes e águas tranquilas e se alegrar nas bênçãos, no refrigério, no sossego, nos encantamentos da experiência cristã e se regozijar no pensamento das muitas misericórdias para o corpo e a alma que vêm aos homens por meio da fé. Tudo isso é verdade e tudo ditoso, mas é apenas um lado da verdade. E a menos que tenhamos compreendido e reduzido à prática e experimentado o outro lado da vida cristã, o que a torna um trabalho árduo e uma dor para o eu interior e uma resistência contínua, arrisco-me a dizer que não temos direito ao lado calmamente doce e terno dela. E precisamos nos perguntar se sabemos alguma coisa sobre o cristianismo. Não nos é dado meramente, não nos é dado essencialmente para garantir aquelas coisas grandes e preciosas que isso nos conecta, mas nos é dado para que, enriquecidos, estabilizados e fortalecidos pela posse delas, sejamos mais aptos para o conflito, assim como um comandante sábio verá que seus soldados estão bem alimentados antes de submetê-los a uma batalha. Assim como crentes, nossa disciplina é lutar contra o pecado, e dessa forma como Cristo, que o fez mantendo os olhos no prêmio diante dele, a alegria que estava diante dele, devemos também proceder da mesma forma. O que Paulo escreveu aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. É isso mesmo. Assim, no final das contas, não importa qual seja a provação, se é a perda de um emprego, ou a perda de um relacionamento, ou até algum tipo de perseguição, ou mesmo ser preso. Seja qual for o problema, devemos manter os olhos no prêmio da vida eterna, que será no reino de amor de Yahweh. E a maneira como potencializamos e recarregamos nossas energias, e a maneira como fortalecemos nossa fé, é ver com a força e a graça que o Pai operou na vida de outros que passaram por lutas semelhantes às nossas, ou até mesmo piores. Will, eu tenho uma pergunta para você. Quando o texto que lemos há pouco diz que ainda não temos resistido até ao sangue na luta contra o pecado, ele está falando sobre travar guerra contra nossas naturezas caídas? Ou ele está falando exclusivamente sobre a perseguição em qualquer de suas formas? Essa é uma pergunta interessante. Anteriormente eu disse que, no contexto, essa passagem está falando, em parte, sobre as ações cometidas contra os crentes. Você disse em parte. Há outras coisas a considerar? Eu acredito que sim. Pecado é pecado, seja em nossas próprias naturezas caídas ou nas naturezas caídas de outras pessoas, ou até mesmo por meio de instituições utilizadas por Satanás para promover seus fins. É tudo a mesma coisa, ou seja, o pecado é o mesmo. Eu diria um adversário, se você assim o preferir, contra o qual todos nós travamos guerra. E como em qualquer guerra, o esforço e a resistência são necessários. É por isso que devemos potencializar nossa resistência espiritual. Agora, nesta guerra, o primeiro campo de batalha para todos nós é a batalha contra nossas próprias naturezas caídas. Você está dizendo que os crentes precisam se render a ponto de ser considerados perfeitos? Não, não é isso. Enquanto tivermos naturezas caídas, nunca seremos perfeitos. E é nesse ponto que os crentes ficam confusos. É impossível para qualquer um que tenha uma natureza caída ser perfeito. Não sei de onde surgiu essa ideia de que se nos rendermos incondicionalmente alcançaremos tal virtude. A própria Bíblia afirma que isso é impossível enquanto tivermos naturezas caídas.
o que Romanos 8, versículo 7 diz. Por que você não abre lá bem rapidamente e lê para nós? Ok. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Yahweh, pois não está sujeito à lei de Yahweh, nem mesmo pode estar. Aqui não está dizendo que o pendor da carne não quer estar sujeita à lei de Yahweh, pois não pode estar. Há uma diferença. No entanto, isso não significa que devemos ser preguiçosos e nos acomodar, deixando para trás a luta pela boa-fé. É exatamente isso que Paulo estava descrevendo no capítulo 7 de Romanos. Leia para nós os versículos 21 a 24. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Yahweh, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é uma batalha que cada um de nós deverá travar por toda a nossa vida. Somos adversos contra nossas próprias naturezas caídas, mas isso é apenas parte da batalha. O próximo campo de batalha é a influência de um mundo que não honra Yahweh ou coloca sua vontade em primeiro lugar. E essa influência pode ser muito traiçoeira. Não tenho dúvidas disso. E nossa primeira responsabilidade como cristãos é ficar de olho em nós mesmos, a fim de que nos protejamos das incursões que o diabo, por meio do que nos rodeia, bem como das pessoas e da cultura que fazem parte da nossa vida, que são fatores que podem nos afastar de um compromisso incondicional com o nosso Pai. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não pare de ler, Chris, continue. A passagem toda é muito interessante. O verso que li é o único que eu conheço. Deixe-me achar os demais bem rapidamente. Está aqui. Diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento vai vir, queiramos ou não, pois estamos em um mundo de pecado. É desse sofrimento que Yahweh queria nos proteger o tempo todo. Mas se pudermos aceitar essas situações como formas de aprendizado que Yahweh pretende que sejam, elas se tornarão mais fáceis de ser superadas. E focar nas experiências de outros que triunfaram, incluindo o próprio Cristo, potencializará nossa energia espiritual. Você está ouvindo a rádio Road Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Um dos primeiros deveres do cristão que vive em um mundo de pecado é estar ciente de que o mundo não se sustenta pelos princípios e ditames dos altos céus. É por isso que temos que estar constantemente em alerta contra as armadilhas de um engajamento superficial. Caso isso ocorra, seremos infectados por tais princípios. Infectado é um bom exemplo para tal situação, mas eu não tenho certeza se simplesmente nos mantermos afastados de tais práticas será o bastante para que isso não ocorra. Não devemos ser do mundo, mas estamos nele. Você está absolutamente certo. Deveríamos nos esforçar para estabelecer a justiça na terra. Deveríamos. Mas é aqui que algumas pessoas saem pela tangente. Se elas não se afastam do caminho e mantêm-se distantes dos enganos desse mundo, elas de alguma forma se desviam tentando forçar seus valores sobre os outros, por meio da lei, do constrangimento social ou o que quer que seja. A velha máxima, eu te amo, mas odeio o teu pecado. Máxima essa que Yahushua nunca proferiu. Você não pode legislar a justiça. Não funciona tentar forçar os outros por meio de regras para que as pessoas creiam da mesma forma que você.
Bem, a história prova isso. Mas então, o que os cristãos devem fazer? Devemos trabalhar para estabelecer justiça na terra? Se sim, como? Da maneira mais difícil, da maneira como Cristo fez, por meio do exemplo. Os fariseus odiavam Cristo porque ele demonstrava bondade, simpatia e, acima de tudo, aceitação dos pecadores. Ele se socializava com eles. Ele certamente não se cobria com suas vestes de justiça e dizia: "Não posso aceitar seu convite porque isso faria parecer que estou aprovando o seu pecado." É muito mais difícil estabelecer a justiça por meio do exemplo. Sim, com certeza. É muito mais fácil tentar instituir a misericórdia, mas isso só leva à perseguição. Parte do que torna a liderança pelo exemplo tão difícil, além do fato de que todos nós ainda temos naturezas caídas, é que muitas vezes queremos fazer o que sabemos que não deveríamos. É aqui que entra o julgamento de nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, se realmente amamos o sabor do bacon, e sejamos honestos, quem não gosta? Mas ao mesmo tempo estamos convictos de que as restrições contra carnes impuras ainda são indispensáveis e vemos o irmão Jorginho comendo um sanduíche de bacon, alface e tomate, algo que realmente queremos fazer também, mas estamos escolhendo não fazer. Então é muito mais fácil julgá-lo, ou seja, julgar sua espiritualidade. Ah, sim. Quando você está fazendo o que eu realmente quero fazer, mas escolho pelo suor do meu rosto me abster, pode acreditar que vou julgá-lo por não viver de acordo com meus padrões. É por isso que nosso primeiro desafio é com o que vai dentro de nosso próprio coração. Paulo disse: "Dia após dia morro." Bem, o que ele quis dizer com isso? Ele está falando sobre lutar para se render a fim de subjugar a carne. Mas como devemos fazer isso? Se esse é nosso primeiro desafio, como proceder diante disso? Paulo nos dá a resposta em Gálatas capítulo 2. Por que você não abre lá? Gálatas 2, versículo 20. Ok. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que realizamos as mudanças em nosso mundo. Lutamos o bom combate contra nossas naturezas caídas e, por meio da rendição a Cristo, alcançamos almas da maneira como Ele fez. É muito mais difícil do que estabelecer a justiça, mas é a única maneira verdadeiramente eficaz. Agora, voltando no fato de como potencializar nossa resistência como guerreiros de Cristo. Como já observamos, o autor de Hebreus faz uma comparação entre a experiência de seus leitores e a experiência de outros. Quando ele disse: "Vós ainda não tendes resistido até ao sangue", ele está apontando o quão mais fácil, comparativamente, foi para eles do que para os outros, especialmente aqueles mencionados no capítulo anterior. A segunda comparação que ele faz, como vimos, é com a experiência da vida de Cristo. Como um escritor cristão disse, Yahushua carregou a parte pesada da cruz, colocando a parte leve sobre nossos ombros. Muito bom, muito bom. Estamos acostumados a focar nos sofrimentos de Cristo em face de sua morte, mas o que ele vivenciou em suas interações diárias durante seu ministério público. João nos diz que depois que Yahushua alimentou 5.000, ele teve que permanecer na Galiléia. Ele não podia viajar pela Judéia como antes devido ao ciúme das autoridades governamentais. João diz que eles tentaram matá-lo. Bem, pense no que isso teve a ver com o Espírito de Cristo, pois ele era totalmente humano, assim como nós. Naquele local ele faz esse grande milagre e, no entanto, em vez de ter o impacto que ele esperava que tivesse nos corações dos líderes, os deixou ainda mais com ciúmes. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas você está certo. E imagine um ambiente de trabalho tóxico. Realmente era, e não apenas por parte dos líderes judeus e das multidões, mas você sabe que a falta de fé de seus próprios discípulos deve ter sido doloroso. Abra cruz em João 14. Enquanto você lê essa próxima passagem, eu gostaria que você observasse que esse episódio ocorre no final do ministério de Cristo. Na verdade, é depois da última ceia, enquanto eles caminham para o Getsêmani.
Nesse percurso, Yahushua diz aos seus discípulos que ele tem que partir, mas que eles não deveriam se preocupar porque ele voltaria para buscá-los. Comece a ler pelo versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Yahushua: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, Yahushua, obviamente falando metaforicamente, dá essa bela explicação. E em vez deles expressar fé, qual foi a resposta? Versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Perceba que essas palavras são sem precedentes. Yahushua não fez nada além de mostrar-lhes o Pai por 3 anos e meio, e eles ainda não conseguiram captar tais mensagens. Nós podemos ouvir a incredulidade na resposta de Yahushua, mas vamos conferir por meio dos versículos 9 a 11. Leia, por favor. Disse-lhe Yahushua: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Sabe, Chris, que Cristo deve ter sido tentado a sentir como se seus anos de ministério público tivessem sido todos em vão. Mas lá estava ele, há 12 horas ou mais de ser crucificado, e os seus incrédulos discípulos ainda não haviam entendido o real sentido das mensagens do Mestre. Deve ter sido desanimador. Eu nunca havia pensado nisso antes, mas você está certo. Seu sofrimento foi maior do que o que ele passou na cruz. Ele refletia perfeitamente o Pai em suas interações não apenas com os descrentes, mas também com os que criam nele. Sim, até mesmo os membros de sua própria família. Quando ficamos desanimados, quando nossas interações interpessoais com familiares e colegas de trabalho são estressantes, quando nos sentimos menosprezados, usados e desrespeitados, ou seja lá o que quer que esteja nos causando decepções, tente procurar por situações que tiveram lugar na vida de Cristo. Eu posso te garantir que você encontrará diversas experiências que te colocarão para cima. E quando você ver o exemplo de como Yahushua perseverou em todas as circunstâncias, você verá que a força que ele obteve do Pai está também à nossa disposição. Isso me lembra de um versículo em Isaías 53. Dê-me só um segundo para encontrá-lo. Já encontrei. É uma profecia do Messias. O versículo 3 diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Quando estudamos a vida de Cristo e quando tomamos tempo para considerar o preço que ele pagou, devido às constantes críticas e acusações, bem como os conflitos que ocorriam uma vez após a outra, entenderemos como nunca antes o que isso significa. Quando Isaías diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Como dissemos antes, quando consideramos a vida daqueles que viveram antes de nós e quando olhamos para as experiências pelas quais eles foram chamados a passar e o preço que pagaram pela sua fidelidade, veremos nossas próprias lutas sob uma nova perspectiva. Quando lemos sobre o que os mártires passaram, e mesmo aqueles que não perderam suas vidas, mas cujo comprometimento com a verdade foi severamente testado, você verá que o que a maioria de nós está passando diariamente é apenas uma realidade do nosso dia a dia nesse mundo, ou seja, a vida em um mundo cheio de pecados, e veremos que as coisas nunca serão fáceis. Mas as coisas não são realmente tão desesperadoras quanto o que muitos crentes vivenciaram. Sim, o mundo mudou muito desde que os crentes foram queimados nas fogueiras. Verdade, e é exatamente por isso que precisamos levar a sério esta mensagem de Hebreus. E você tem razão ao dizer que o mundo mudou. Embora ainda haja mártires, não é no grau das eras passadas.
Dito isso, precisamos da coragem e resiliência que vem da contemplação da vida daqueles que se foram antes de nós, porque, de certa forma, os ataques de Satanás são mais sutis do que antes. Se você está sendo perseguido por, digamos, sua crença no batismo somente na fase adulta, e se você está sendo perseguido por se recusar a reconhecer o Papa como o líder da Igreja, e você sabe que pode ser morto por recusar em comprometer suas crenças, isso é bastante assustador. Mas só porque esse não é mais o método de guerra de Satanás, não significa que os crentes de hoje podem se tornar negligentes em seu compromisso com Cristo e em seguir a verdade. Ainda há uma guerra espiritual acontecendo, e de muitas maneiras é mais sutil e, portanto, perigosa, precisamente porque grande parte do mundo se tornou parte de uma cristandade. O que você quer dizer? Por que isso aumentaria o perigo para a cristandade de nossos dias? Enquanto os humanos tiverem naturezas caídas, haverá antagonismo entre aqueles que estão lutando contra o que Paulo chama de velho homem do pecado e os descrentes que não se envolvem nessa mesma luta. Enquanto o cristianismo como um sistema de crenças tem se espalhado, os verdadeiros crentes, aqueles dispostos a se envolver nessa luta contínua contra sua natureza inferior, lutando para subjugá-la, ainda são a minoria. Há multidões que são cristãs apenas no nome. Isso enfraqueceu o testemunho e a forma como eles testemunham como um todo. Você diria que o cristianismo moderno tem assimilado os costumes do mundo? Absolutamente. E então, por que o mundo deveria perseguir aqueles que realmente se parecem com eles em tudo, exceto no nome? Satanás é esperto demais para isso. Quando a perseguição bate à nossa porta, muitos correm para Yahweh. Mas se o mundo lhe oferece paz e dá aos crentes a liberdade para serem preguiçosos, teremos um cristianismo que é muito parecido com o mundo. Os crentes de hoje, os verdadeiros crentes, ou seja, aqueles que estão comprometidos em seguir a verdade onde quer que ela os leve, são chamados a viver uma vida de devoção e nobreza de caráter. Eles perceberão que essa realidade é bastante impopular no mundo moderno. Ah, sim! Quando procuramos honrar a Yahweh adorando-o em seu sábado original e estruturado em seu calendário original, evidenciaremos por nós mesmos o quão impopular a verdade ainda é. Sim, impopular e contrária ao que a maioria acredita. Sempre que há uma verdade que requer carregar sua cruz, os cristãos que não querem se indispor vão alegar que tudo é legalismo. Assim, o antagonismo da guerra espiritual ainda existe. E sejamos realistas de que os conflitos que se desenrolam uma vez após outra são extenuantes e nos estressam sobremaneira. É por isso que o conselho de Hebreus é para nós, onde é nos dito para que contemplemos as experiências daqueles que existiram antes de nós, bem como das experiências do próprio Cristo. Ao fazermos isso e ao vermos as muitas maneiras pelas quais Yahweh os guiou, os fortaleceu, lhes trouxe alento, nossa própria vida espiritual fortalecer-se-á e será revigorada. Por quê? Porque quando vemos o que ele fez por outros, ele fará por nós também. É isso mesmo. A seguir, temos a Laura Lee com sua promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Os vídeos curtos do YouTube são vídeos que têm sua duração de não mais do que 60 segundos e que são viabilizados como uma maneira de qualquer pessoa se conectar com um novo público usando apenas um smartphone e a câmera de vídeos curtos no aplicativo do YouTube. Não sei se eles estão disponíveis em todos os países, mas são bem populares nos Estados Unidos. Você pode ouvir de tudo, desde conselhos filosóficos de vida a piadas e muito mais. E um desses canais, na verdade, é disponibilizado para chamadas que colocam em contato com serviços de emergência. Um que eu ouvi foi feito por uma mulher que havia sido sequestrada por um ex-sócio. Ela tentou enviar uma mensagem como se estivesse falando com sua filha. A princípio, poderia-se até dizer que a atendente dos serviços de emergência começou a ficar um tanto confusa. Ela perguntou: "Senhora, você sabe que ligou para os serviços de emergência, não sabe?" "Sim, eu sei." Veio uma voz suave e angustiada. "A mamãe está aqui." A operadora imediatamente percebeu o que estava acontecendo e então perguntou: "Você está em perigo?" "Sim, querida", respondeu a interlocutora. "Você está sendo mantida em algum lugar contra sua vontade?"
Sim, querida, a mamãe também te ama, foi a resposta. De alguma forma, eles conseguiram rastrear a ligação e descobrir onde a mulher estava. Os policiais foram enviados e a libertaram, e ela, dessa forma, pôde voltar para casa e se encontrar com sua filha. Mas todo esse incidente me fez pensar: que situação desesperadora que uma pessoa pode enfrentar. Você consegue imaginar ser sequestrada por alguém que tem o desejo de te machucar e você, apesar de tudo isso, consegue ter a presença de espírito para pedir ajuda, tudo isso sem deixar seu sequestrador saber para quem você estaria ligando? Algumas vezes em nossa vida podemos nos encontrar em situações para as quais simplesmente não estamos preparados para enfrentar. Podemos muito bem nos encontrar em perigo e não saber o que fazer ou como reagir. Mas Yahweh ainda está no controle de tudo. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 nos diz: Todavia, Yahweh é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Minha esposa tem uma amiga e ela é muito sincera e comprometida com as coisas celestiais. Ela acredita sinceramente que Yahushua retornará em algum momento nos próximos 18 meses. Ah, sim. Acho que você já me falou sobre ela antes. E esse período de 18 meses já está chegando ao seu fim ou ela fica adiando e nunca chega ao seu cumprimento? Você quer dizer que cada mês que passa ainda continuam faltando 18 meses? A resposta é sim, e eu a conheço há 7 anos e esse período nunca chega ao seu fim. E você mostrou para ela as evidências bíblicas de que o retorno de Cristo pegará de surpresa até mesmo os crentes? Minha esposa já conversou com ela sobre isso. E aí, o que ela disse? Digamos que as evidências não fizeram grande diferença para ela. Meu objetivo em trazer isso à tona, no entanto, é compartilhar uma fala que ela diz com frequência. Ela se concentra em todo o mal que há no mundo. O número de crianças que morrem de fome a cada minuto, o clima cada vez pior, ou qualquer das estatísticas que indiquem a proliferação do mal que você possa imaginar. E ela falará sobre isso. E então ela dirá: não pode ficar pior do que isso. Jesus tem que voltar e dar um basta em tudo. A questão é que não há dúvidas de que a vida pode piorar. A situação tem estado bastante difícil e ao longo da história tem sido assim. E não devemos procurar por sinais dos tempos. No entanto, o que devemos procurar, bem como considerar e contemplar, é a experiência daqueles que viveram antes de nós, os quais permaneceram fiéis até a morte. Quando vemos a coragem e a resiliência com que receberam do alto e os capacitou a permanecer firmes e vencer, nossa própria fé será fortalecida e nossa própria energia espiritual será potencializada. Eu gostei de como você disse que eles receberam do alto coragem e resiliência. Muitas vezes pensamos que coragem é algo que uma pessoa tem ou não a seu dispor, mas até mesmo coragem é um dom. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E isso inclui a coragem, a força, a resiliência e a fé. E quando vemos como os outros venceram por meio desses dons divinos, podemos também estar certos de que venceremos na mesma medida. Bem, nosso tempo acabou por hoje. E eu gostaria de te agradecer, querido ouvinte, por nos sintonizar. Se você quiser compartilhar o programa de hoje, é o número 256, intitulado Potencializando Sua Energia Espiritual. Novamente, é o programa de número 256, Potencializando Sua Energia Espiritual. E esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama, e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português.
clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.